Talvez esse vídeo aqui possa soar para você um pouco polêmico. Hoje eu quero falar justamente sobre o que nos últimos anos tem chamado muita atenção no mercado audiovisual. A diferença entre pessoas que fazem conteúdos com celular e outros que fazem com câmeras profissionais. Existe um debate muito sério sendo proposto na internet. Eu não quero entrar no mérito de nenhuma das partes, eu apenas quero dizer a minha opinião como alguém que já está no audiovisual desde 2020 e o que eu penso a respeito disso e como você pode ser profissional ou não profissional utilizando qualquer um desses equipamentos. Na minha opinião, o que faz alguém não ser profissional em determinada área é a falta de técnica ou conhecimento em determinados assuntos. O que hoje se tornou uma briga constante na internet é dizer que quem faz conteúdo mobile, quem trabalha com celular não é profissional e quem usa câmera é profissional. Eu discordo basicamente disso, mas eu tenho um ponto muito importante que talvez você precise entender melhor sobre isso. Hoje, é claro que os celulares evoluíram e hoje você consegue qualidades superiores, muito boas com o celular, se você souber utilizar algumas técnicas certas. E é claro também que as câmeras evoluíram e se você não se atualizar ou não mergulhar em conhecimento e entender e aprender mais sobre o equipamento que você tem, você vai ficar para trás, queira você ou não, e independente do seu equipamento. Com os novos lançamentos dos iPhones, a gente vê cada vez mais recursos de audiovisual, de cinema sendo implantado em aparelhos celulares. Como por exemplo agora o iPhone 17 foi lançado, o 16, o 15, e eles já vêm com recursos, por exemplo, gravar em log, já tem o ProRes, já tem algumas outras coisas que estão sendo implementadas e que isso facilita com que a gente entregue cada vez um resultado melhor e superior para os nossos clientes. A diferença de quem é profissional ou não é sobre quem consegue extrair os recursos que estão sendo propostos. Por exemplo, você vai gravar hoje em log no celular, você precisa entender como funciona, como você converte o arquivo, como ter um melhor aproveitamento daquilo que está sendo entregue para você, desses recursos que foram entregues. Então, na minha opinião, o que deixa você profissional é o conhecimento técnico em determinadas áreas que vai te facilitar e vai te fazer ter resultados surpreendentes, ainda que seja com o celular. Diferentemente de alguém que não possui técnica e quer comprar, por exemplo, um iPhone 17 e só para ter, por status, e não entende de nada do que esse celular é capaz de entregar, eu acredito muito que é um desperdício. Então hoje eu acredito que existem espaço para os dois mundos. Existe espaço para quem trabalha com celular, existe espaço para quem trabalha com câmeras profissionais. A diferença é que cada um deles precisam entender que mercado está atuando e respeitar o do outro. O que não tem acontecido muito, por exemplo, nos casamentos, que eu faço muitos casamentos, são pessoas que não têm tantas técnicas assim, não sabem como utilizar os seus equipamentos e não sabem como se portar diante de uma cerimônia, por exemplo, e acabam atrapalhando outros profissionais que estão ali, que foram contratados para executar os seus trabalhos. Eu já passei por algumas coisas e eu posso testemunhar aqui para vocês. Inclusive, em alguns casamentos que eu já fiz e tinha Storymaker, alguns deles me atrapalharam já em alguns trabalhos, mas não todos. Teve alguns que super respeitaram meu trabalho, super respeitaram o espaço, porque a gente tem que dar espaço e também tem que ter o nosso espaço para poder trabalhar. Então, quando existe esse respeito, essa confiança das duas partes, onde cada um tem o seu momento de fazer ali, de executar o seu serviço, as coisas fluem. Nos trabalhos que eu já fiz e fui atrapalhado por Storymaker, foi justamente porque, por exemplo, na hora da cerimônia nós estávamos ali, tinha uma iluminação já ali do ambiente, nós estamos gravando vídeo, ou seja, as imagens, a iluminação ela precisa estar estática ali num lugar só e tudo mais. E de repente tinha uma pessoa que estava com o celular filmando e ela estava com um bastão de luz e toda hora ela acendia o bastão e apagava o bastão, acendia o bastão, apagava o bastão, e quando ela achava que devia filmar, ela acendia, mostrava, então ficava aquela luz toda hora na cara da pessoa, muito forte, porque a tua câmera está configurada para um certo tipo de iluminação, e de repente vem um bastão e acaba com a tua configuração. E de repente ele tira de novo e volta de novo. Então, no bruto, no conteúdo principal, você percebia que tinha uma certa diferença de iluminação, talvez a temperatura diferente, ou toda hora colocando e abaixando e tudo mais. Então, acaba, de certa forma, atrapalhando quem está ali fazendo um conteúdo mais contínuo, Por exemplo, estava gravando cerimônia na íntegra e isso me atrapalhou. Porém,
teve outros trabalhos onde a pessoa ela sempre solicitava a mim, né? Ah, posso fazer isso aqui? Dá para fazer isso aqui agora e tudo mais. Então é tudo uma questão de conversa e tudo uma questão de até que ponto você pode ir, de como pode ir. Então, o que para mim destaca um profissional de um amador são esses requisitos, né? Onde você consegue se colocar, né, à prova, se colocar o seu trabalho à prova. Você precisa claramente ter recursos além do equipamento. Você precisa ter recursos de conhecimento, você precisa entender como que funciona o mercado hoje, como se posicionar, como fazer acontecer. Então, a partir daí, você consegue mesclar, né, juntar esses dois recursos e se tornar alguém relevante no mercado, ainda que seja com um celular ou com uma câmera. Hoje, particularmente, eu não trabalho com o meu celular, eu não faço trabalho com os meus clientes com o celular, mas não tenho nada contra quem faz. E eu acho que existe espaço para todo mundo, inclusive já vi muitos e muitos trabalhos de pessoas que trabalham com conteúdos mobile que são extremamente bons, que você olha e você fala, cara, essa pessoa entende o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo e consegue extrair aquilo que o seu equipamento tem de melhor. Então, se você quer começar a trabalhar no audiovisual e não sabe ainda se compra uma câmera, se compra um celular, como começa e tudo mais, cara, começa pelo estudo, começa a aprender como funciona e você pode talvez trabalhar com os dois. Eu conheço produtoras que atendem conteúdos mobile e também atendem conteúdos com câmeras profissionais. Existe mercado para todo mundo. O que você precisa sempre levar em consideração é que o conhecimento ele é a maior base, é a primeira base que a gente precisa para entrar nesses mercados e fazer a diferença, né? E ser alguém relevante. Porque desde a pandemia até aqui, a gente percebe que muitas pessoas entraram no audiovisual, muitas pessoas começaram nesse mercado e existem de tudo. Existem pessoas que entraram e deram certo, existem pessoas que entraram e saíram e faliram e não deu certo por falta de conhecimento, falta de posicionamento e talvez até um trabalho que não é bom, não é relevante, não é legal, não é bonito. Então, o que te faz se destacar sempre vai ser o conhecimento, sempre vai ser o quanto você está disposto a conhecer um pouco mais. E existe, e precisa existir sim, uma certa humildade da parte de quem começa, de quem está começando, de quem está no mercado. Não é porque você começou há 10 anos atrás que você não precisa aprender coisas novas. E também não quer dizer que você começou há um ano atrás que o seu conteúdo, que você é 100% amador, que você não presta, seu trabalho não presta. É tudo uma questão muito relativa, né? Então a gente precisa ter sempre esse conhecimento para que a gente consiga entrar e sair de qualquer ambiente e consiga atrair cada vez mais clientes. Porque no final das contas a gente para e pensa que existe essa guerra aí dos videomakers, né, mobile e câmera, mas no final das contas o objetivo principal sempre vai ser atrair mais clientes. Eu não posto, né, eu não postava no meu Instagram, nos meus trabalhos para atrair mais videomakers, eu postava para atrair mais clientes e o objetivo sempre vai ser esse. Então a gente precisa sempre deixar o nosso olhar, o nosso segmento, né, sempre voltado para quem realmente importa, que são os clientes. E é claro, respeitando sempre o que o mercado ele exige, né? Ele exige sempre respeito. Então, basicamente é isso. Eu não acredito muito que quem faz com o celular é antiprofissional, é amador. E também não acredito que quem só porque tem uma câmera é super profissional, porque eu já vi vários caras aí com FX30, FX3, A7 IV que fazem trabalhos muito ruins, que era melhor nem estar fazendo trabalho, era melhor nem ter câmera, sabe? Então é muito relativo isso, não dá pra gente rotular alguém só pelo equipamento que essa pessoa tem ou pela forma como essa pessoa trabalha. A gente precisa muito entender a etapa, o processo de cada pessoa e em que momento do mercado, em que momento da sua carreira você está. Então, uma dica sempre muito importante é não se comparar. Eu lembro que antes, quando eu comecei, eu tinha uma câmera bem ruim, né? Eu tinha uma T3i, depois eu fui para uma SL3 e para mim eu sempre ia melhorando. Só que quando eu olhava para o lado e eu via as outras pessoas com câmeras super melhores, eu sempre me colocava para baixo, minha conquista nunca era o suficiente. Então, o que me ajudou muito foi sempre olhar para aquilo que eu estava fazendo, parar de olhar para o que estava acontecendo em volta,
olhar para o que eu estava fazendo e me esforçando a cada dia mais para aprender, para evoluir. Isso me fez chegar hoje no profissional que eu sou, nos clientes que eu tenho e na forma como eu trabalho. Então a dica que eu tenho para você é essa: evolua em conhecimento, que todas as coisas que estão ao redor, né, as coisas externas, elas vão começar a caminhar e vão se entrosar. O importante é você vencer na técnica, não importa qual é o aparelho que você tem ou a câmera que você tem, ainda que você tenha a técnica, você vai conseguir ter bons resultados e você pode ser sim um bom profissional por isso.